Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem aí com você. Eu sou o Fábio Lacerda, você está na Rede Super de televisão e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer, o podcast da Rede Super. Você é muito bem-vindo, você é nosso convidado especial. Você que participa aí assistindo a gente pela TV Rede Super, tem o nosso Instagram, onde você pode entrar, participar, mandar suas perguntas, interagir com a gente. E você que está no YouTube também, deixa a sua mensagem, comente sobre o programa, se você está gostando, não está gostando. Mande sugestões, porque você faz parte da nossa programação. Hoje eu estou tendo o privilégio de bater um papo e receber o pastor Cleidson Sampaio. Pastor, estou assim, emocionado já com a sua história, antes da gente começar o programa, porque se eu já vi a igreja em shopping, em aldeia indígena, na rua, dentro de ônibus, agora uma igreja num barco, eu sei que tem, mas eu nunca tinha conversado com ninguém que abriu uma igreja dentro de um barco. E você tem uma história e um testemunho surpreendente, né? Muito novo ainda, mas já casado há 22 anos, tem 2 filhas, rodou o mundo. E hoje o senhor está onde, pastor? Prazer muito grande, Fábio. Pastor Fábio está aqui Prazer na Rede nosso. Super, nesse programa maravilhoso que tem abençoado muita gente. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Hoje nós estamos no bairro Copacabana, aqui na região da Pampulha, servindo ao Senhor lá, juntamente com ovelhas maravilhosas. Tem sido sempre, né, um privilégio. Eu digo que a chamada ministerial, ela é um privilégio. Sim. Desde quando nós entendemos de onde Deus nos tirou, do favor de Deus para com a nossa vida, enviando seu Filho para morrer na cruz por nós. E quando a gente entende esse segredo da paternidade, a gente sabe que é um privilégio. O senhor rodou o mundo, né? Qual que é a sua igreja, pastor? Hoje nós servimos ao Senhor. Em Copacabana? No bairro Copacabana, Igreja Internacional Jerusalém de Deus. É a igreja que nós pastoreamos. Igreja Internacional hoje. Jerusalém de Deus, é a igreja que você pastoreia. Exato. Tá. O senhor rodou o mundo já. O senhor nasceu onde? Eu nasci aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Mas, devido a alguns problemas familiares, o meu pai, diante da circunstância, teve que retornar conosco para a cidade de Itabira, onde é que a minha família toda reside lá, né? A cidade de Itabira. Itabira. E Eu lá conheço muito vivemos Itabira, tenho muitos amigos lá em Itabira. A terra, né, do grande poeta. Exatamente, Carlos Drummond de Andrade. Drummond de Andrade. Itabira é só um quadro na parede, como dói. Exatamente. Esse Carlos Drummond, é verdade. Pastor, então, o senhor voltou para Itabira e tal. Mas o senhor já era de uma família cristã? Porque, assim, o seu ministério é muito forte, muita coisa que aconteceu aqui, né? Não é comum esses relatos que nós vamos comentar e quem está em casa vai saber daqui a pouco. Não é comum de acontecer. O senhor já nasceu num lar cristão? Não. A minha família toda, pastor Fábio, ela é de uma origem católica, né? Os meus pais católicos, aquela tradição, né? De família católica. Quando eu nasci em Belo Horizonte, né? E logo em seguida, no meu nascimento, minha mãe começou a agravar o quadro clínico, psicológico, psiquiatra, né, na verdade, que ela tinha. E diante dessa situação, meu pai, naquele momento do desespero, viu a necessidade de retornar conosco para a cidade de Itabira. E hoje, conhecendo o segredo da paternidade, que é algo sobrenatural na vida de um homem, hoje, nós entendemos de uma forma completamente diferente do que antes eu entendia. Quando meu pai viu toda aquela situação, ele, num ato do desespero, ele abandonou a família. Foi aí onde desdenhou todo o sofrimento, né? Minha mãe, ela se agravou, ela ficou com um quadro clínico praticamente desenganado, né, da medicina. E aí veio sérios tratamentos, não pôde cuidar de mim, mas do meu irmão, onde meu irmão foi para um lado e eu fiquei aos cuidados da minha tia. E ali o sofrimento, ele só foi se agravando. E o problema da sua mãe era o que? Era uma esquizofrenia? Era o que era? É uma esquizofrenia. Exatamente. E aquilo ali foi piorando, não tinha o tratamento que hoje as pessoas
Tem acesso e o recurso que tem para tentar reverter ou até melhorar a situação. E nisso o seu pai foi para onde? Arrumou outra família, casou de novo? Bom, meu pai, ele retorna para Belo Horizonte e aí houve aquele distanciamento familiar, ruptura mesmo. aquela ruptura. E eu falo, inclusive, para muitas pessoas hoje, pastor Fábio, que estão enfrentando este problema familiar. Eu sempre tenho essa palavra comigo e ela é muito forte, que toda ação do diabo, ela começa na base. Ela começa de uma forma ali para destruir a vida de uma pessoa que tem um destino profético e uma vida, né, de vitória em Deus. Eu sempre digo isto. Imagina se o inimigo consegue concluir na vida de Moisés o plano dele e na vida do próprio Jesus. Porque quando Jesus nasceu, queria-se ali, né, o inimigo, uma intervenção para matar o Filho de Deus. Tanto que José, pai de Jesus, fez várias estratégias ali para se livrar daquele para perseguidor. intervir aquela situação. É. E também na vida de Moisés. Sim. Mas Deus tinha um plano muito grande sem antes o próprio Moisés entender isso. E eu me apego muito nessa palavra. O diabo, ele vai lá na base para tentar destruir a família, destruir o filho, colocando, né, a família em uma situação difícil, o filho nas drogas, aí vem a separação familiar e muitas pessoas acabam não entendendo o propósito e mergulhando naquele sofrimento. E foi parte do que aconteceu comigo na minha infância. E até quanto tempo o senhor viveu essa vida assim, com esse problema, sem ter seu pai, com a sua mãe desenganada, sem poder fazer as tarefas de uma mãe? Até quando que você viveu isso, você viveu esse sofrimento? Esse distanciamento com o meu pai percorreu-se por volta de 10 anos. Nesse período houve um sofrimento muito grande. De fato, minha mãe, infelizmente, não teve o recurso de melhora e acabou, né, falecendo, né, com este problema, mas não tão complicado como foi no início. E o meu pai, eu fiquei esse período de muitos anos sem vê-lo. E pela ausência, né, do evangelho, do cristianismo na minha vida, acaba criando isto na vida de muitos filhos. Hoje o reflexo de um filho, talvez com transtornos mentais, com um transtorno familiar, talvez com um problema, quem sabe, até profissional, vem lá de trás. A ausência do pai, a ausência da mãe. Eu falo, pastor Fábio, que foi Deus que me encontrou. Não foi eu que encontrei a Deus. Olha só. Foi Deus que me encontrou. Eu tenho experiências assim de vida extraordinária. Eu me lembro que, às vezes, eu olhava para o céu e dizia assim, puxa vida, será que Deus existe? Diante dessa situação, deste problema que eu estou enfrentando, será que realmente Deus ele existe? Eu lembro que o meu sofrimento era tão grande que eu não lembrava do dia de tomar banho. Eu não lembrava qual foi o dia, na verdade, que eu tinha tomado banho. Olha isso. Né? Eu lembro que a minha tia, que hoje eu louvo muito a Deus pela vida dela, que aceitou essa missão de cuidar de mim, ela, depois de muito tempo, ela chegava e falou, ô Cleidson, é o seu aniversário. Eu falei, uau, hoje foi o meu aniversário? Eu falei, não, passou o seu aniversário, foi 15 dias atrás. Nossa, olha isso. Então veja a situação. Mas graças a Deus, um dia o Senhor resolveu me alcançar. Eu recebi um convite de ir numa igreja evangélica e a pobreza era muito grande, o sofrimento era muito grande. Meu primo me convidou, vamos na igreja comigo? Isso lá em Itabira. Lá em Itabira. Vamos na igreja comigo? Vamos. Vamos para a igreja. Preparei tudo direitinho. Eu me lembro que eu fui para a igreja com um chinelo de dedo. Eu lembro até hoje, eu conto isso nos nossos retiros de encontro com Deus. E eu lembro que eu fui para a igreja com o pé de uma cor e o pé de outra, né? A sandália ali no pé. Que eu fui para a igreja. Eu participei do culto, não entendi absolutamente nada a princípio do que estava acontecendo no culto. Foi quando
O pastor estava terminando o culto. Eu me lembro deste momento. Ele virou e disse assim: irmãos, antes de eu terminar o culto, eu preciso de entregar algo para uma pessoa. Eu lembro que ele foi lá atrás, onde eu estava, e me pegou nas mãos, me levou lá na frente do púlpito e virou para a igreja e disse assim: igreja, você está vendo esse menino aqui? Essa criança, ele vai ser um grande pastor. Olha isso. Um pregador do evangelho. E ele vai viajar pelo mundo, pregando o evangelho. Pastor, eu recebi aquilo, né, mesmo sem ter muito entendimento com a questão do evangelho, da palavra de Deus, e fui embora para casa. Cheguei em casa meio que duvidando de tudo aquilo, a gente olha para nós e falamos assim: como Deus vai fazer em mim algo tão grande sendo quem eu sou? Sendo quem eu sou e a vida que eu estou vivendo. Porque eu olhava para mim e eu não via esperança. Não via absolutamente nada. Perspectiva. Não tinha perspectiva, não tinha base, não tinha uma certa educação. E isso você não está se vitimizando, você está falando a sua realidade que existia naquele momento. A minha realidade naquele momento era exatamente esta. E quando eu voltei para casa, eu parei para pensar naquilo. Eu lembro que tinha uma janela e eu olhava para o alto assim, e naquela noite estava cheio de estrelas o céu. Eu olhei e falei assim: Deus, eu vou crer na sua palavra. Olha só. Eu vou crer na sua palavra. A partir daquele dia, a minha vida mudou. O Senhor fez algo sobrenatural na minha vida. Depois veio um outro convite. Eu fui para a igreja, primeira igreja batista central de Itabira. Pastor Cosme, grande homem de Deus. Fui para a igreja e naquela noite, ouvindo a palavra de Deus, eu estava entendendo o que Deus estava falando comigo. E quando ele terminou o sermão, terminou a mensagem, ele diz: alguém aqui nesta noite quer aceitar Jesus, entregar a sua vida para Jesus? Eu levantei minhas mãos e me entreguei ao Senhor, e foi uma mudança extraordinária. Olha só, Alice aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e recebeu a salvação. Recebi a salvação. E depois começou um processo de transformação. O primeiro, aí, pastor Fábio, eu gosto muito de falar isto, que é muito forte para você que está nos acompanhando neste momento, que é o meu testemunho de vida. Alguém que não tinha aquela paternidade, né? Não tinha aquele abraço familiar. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi entrar para dentro do quarto e ler a Bíblia. Olha só. Eu li a Bíblia toda. A minha conversão extraordinária aconteceu naquele momento. E quando eu estava lendo a Bíblia, e quando eu ainda lá no Velho Testamento, lendo a história de Abraão, quando Deus chama Abraão e faz para Abraão uma grande promessa, aquele momento que Deus vira para Abraão e pede para ele olhar para as estrelas, se ele pode contar as estrelas, olhar para a areia, né? E se ele pudesse contar, eu recebi uma revelação muito forte. Ali eu recebi o segredo da paternidade. Eu entendi que Deus, naquele momento, estava assumindo o lugar de pai na minha vida. E aquela ausência de anos da presença do meu pai, né, eu não tinha aquela referência paterna, então eu me apeguei com Deus. Foi ali, dentro daquele quarto, lendo a Bíblia, que eu tive uma das maiores experiências da minha vida com Deus. E aí, Deus começa então a fazer algo muito, muito tremendo na minha vida, e eu me emociono muito quando eu chego a contar essa parte, que eu estava mergulhado dentro do quarto, lendo a Bíblia. Eu lembro que quando eu lia a Bíblia, eu chorava. Eu chorava, eu via o amor de Deus, eu estava recebendo a presença do Espírito Santo na minha vida, e há muito tempo também eu não via meu irmão, né? Não via o meu pai, e num certo tempo
Meu irmão chega lá em casa e disse assim: Cleidson, meu pai quer te ver. Meu pai quer te ver. Eu já cristão, já havia recebido o Espírito Santo, eu congelei. Eu falei, como vai ser, depois de muitos anos, ter essa experiência de ver o meu pai novamente? Né? E aí ele virou e falou para mim, vamos lá, meu pai quer te ver e tal. Eu falei assim, vamos embora. Eu lembro, pastor Fábio, que eu saí de Itabira com uma sacola dessa de supermercado, e um sapato velho, e uma única roupa do corpo e uma sacola, e as roupas ali dentro daquela sacola, e eu vim para Belo Horizonte. E foi assim, eu acredito que foi a viagem mais prolongada da minha vida. A viagem mais longa que você já fez, não chegava nunca. Não chegava nunca. E aquele pensamento, né, de ver o meu pai e tal, de reencontrar com meu pai. E aí, quando eu cheguei na casa do meu pai, eu vi ele bem lá no fundo. Eu olhei assim para ele, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Este é o momento de perdoar. Olha só. Este é o momento que Deus estava provendo tudo para quebrar cadeias. Sim, porque você tinha mágoas do que tinha acontecido, Exatamente. seu pai ter ido embora. Exatamente. Você era magoado com isso. Cria aquela mágoa, né? Aquele sentimento, até mesmo sem a criança ou o adolescente entender a circunstância da vida, ele não entende, né, tudo que se passou, então ele cria aquela mágoa. Né? Todo adolescente, toda criança vê os seus amigos brincando com seu pai, relacionando com sua mãe e tal, então eu não tinha essa referência. Então agora Deus, ele prepara essa oportunidade para me reencontrar com meu pai, mas agora em Cristo, em Deus. Olha só. E aí, como é que foi essa aproximação quando você chega perto dele? Foi extraordinária, porque ali eu já estava tratado por Deus, né, dentro de mim, e quando eu olhei para o meu pai, eu não conseguia olhar e enxergar o meu pai com qualquer outro sentimento a não ser o sentimento de amor. Olha só. Eu senti um amor muito grande pelo meu pai naquele momento, me aproximei dele, me abracei com ele, ele abraçou comigo, e depois daquele dia, Deus transformou a minha vida. Deus transformou a minha vida. Que fantástico, que fantástico. Que história linda, que história linda. Essa história da paternidade, do seu reencontro com seu pai. É algo brilhante. Tenho certeza que muita gente nesse momento já está sendo tocado. Amém. E eu quero falar também, pastor, depois dessa história linda que o senhor contou, como que foi abrir uma igreja em cima de um barco? Tá? Foi uma experiência, né? Um chamado, um convite de nós estarmos indo em missão, né, para a Europa, né? Estive na França, logo depois em Amsterdã, né, na capital Holanda, Amsterdã, capital de Holanda. E lá ficamos pastoreando e dando suporte a alguns países que a igreja esse lá aqui já é o barco, era responsável. o senhor tá vendo dele? Esse culto que nós realizávamos era muito bacana, na cidade de Eindhoven, na Holanda. Era um holandês que tinha esse barco, né, acalhado ali, e ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele. Essas duas irmãs que estavam aí foi a que começou a conduzir no coração dele esse desejo de nós realizarmos esse culto lá no barco. Olha só. E aí começamos um culto com apenas eram 4 pessoas, na verdade está faltando ali o nosso intérprete, que ele interpretava, que essas irmãs estavam conosco no culto e o holandês sentado lá atrás, participando do culto com a gente. E na Holanda, pastor Fábio, tem uma resistência em relação ao evangelho, por tudo que existe hoje lá no país, né? A liberação das drogas, também a questão da prostituição que é liberada, né? É uma questão até profissional lá na Holanda. Então, o holandês ele tem essa dificuldade. É lá que tem aquelas vitrines com as Exatamente, mulheres chama expostas. a Rua Vermelha. Olha só. Que chama lá, é uma rua que só de prostituição, lá em Amsterdã, na Holanda. E aí nós começamos a fazer esse culto, que era toda quinta-feira à noite.
Graças a Deus, Deus foi enviando as pessoas, eram os brasileiros que tinham também lá nessa cidade. E eu lembro que a gente teve que passar para a parte de cima e num culto, nós ministrando a palavra de Deus, esse holandês, o dono desse barco, ele aceitou Jesus, ele declarou que neste barco seria a igreja. Olha só. Né? E aí abrimos essa igreja lá e foi um tempo assim muito, não sei se tem mais, se tiver mais especial. Fotos aí, muito a gente bacana. pode mostrar. Mas que interessante, cara, que interessante. Olha aí. Isso aí também é lá em Amsterdã, na Holanda. Isso é lá em Amsterdã, na Holanda. Esse que está junto com o senhor. Esse aí é o pastor Ismandes, quero até mandar um abraço para ele. Ele era pastor lá de Portugal. Ah, olha só. Grande homem de Deus também. Isso aí, ó, qual cidade que é? Isso aí eu acho que é lá em Luxemburgo. Luxemburgo, tá a moto congelada. Luxemburgo, uma moto neve. congelada. Experiências maravilhosas. Fantástico. E Glória sempre pregando o evangelho, sempre pregando igreja. o evangelho. Sempre pregando o evangelho, falando do amor de Deus. Sim. E vivendo, né, esse tempo maravilhoso, essa oportunidade linda que Deus nos deu de falar do amor dele. Olha, eu sei que pregar o evangelho, não existe facilidade nisso, né? Tem gente que monta uma vida de fantasia, até gera até um pouco de misticismo, de pregação, e de evangelização, de missão principalmente. Todo mundo que converte, a primeira coisa, eu quero ser missionário, quero ir para fora, e cria-se na cabeça uma coisa assim linda, né? Eu falo, rapaz, o evangelho não é uma coisa normal, né? É algo espiritual e você vai ter resistência em vários lugares e depende da potestade que opera no lugar, você vai ter mais resistência ainda. Eu digo isso não para desestimular o jovem, muito pelo contrário, mas para que ele possa entender que fazer o que o senhor fez, por exemplo, tem que estar preparado. Exatamente. Né, pastor? Eu sempre digo que todo chamado gera uma renúncia. Então você precisa de renunciar a muita coisa. Você vai para alguns países no mundo que a cultura daquele país é totalmente diferente do que a cultura que nós estamos acostumados a viver aqui. Então você tem que estar pronto para aquilo, preparado para aquilo, espiritualmente, psicologicamente. Você precisa ter uma família, né, de Deus com você para também estar abraçando o seu chamado, o seu ministério. E ali, com certeza, Deus vai concluir a obra que Ele prometeu. Sim. A obra que Ele prometeu. O pastor, e nessa missão transcultural que o senhor fez, porque a cultura é uma barreira muito grande. Muito grande. Uma pessoa ir pregar o evangelho ali que não é daquele país, que não tem a cultura deles, pode enfrentar várias coisas. Às vezes, uma coisa que você usa, um relógio com pulseira de couro, pode ser um impedimento para a pessoa te ouvir. Né? Exatamente. Então, são muitas coisas. O senhor lembra de alguma situação que o senhor já enfrentou, assim, numa dessas missões, uma dessas tantas aí que o senhor já fez, essa transcultural, que vocês estavam caminhando aí, pregando, você falou, não, esse jeito aqui está errado, dessa forma a gente não vai conseguir. Tem alguma coisa que te marcou nessa caminhada? Marcou, e muito. Porque eu sempre digo que o Brasil é o país da graça. Deus derramou uma graça muito grandiosa sobre a nossa nação. Podemos ter igrejas com seus melhores equipamentos, com seus templos aconchegantes, preparados para receber tudo que é tipo de pessoas. Lá fora é totalmente diferente. Existe uma certa restrição, né, querendo ou não, ao evangelho. Principalmente a igreja lá na Holanda não era uma igreja, por exemplo, de portas abertas, como temos, com a placa da igreja bem visível, né, para poder estar chamando as pessoas para estar cultuando conosco. Então, existe muitas resistências, sim, em relação ao evangelho. A cultura é diferente, né? Você vive num ambiente diferente, o ambiente espiritual, ele é pesado e você precisa estar preparado espiritualmente para lidar com aquilo. Sim. Né? E também para respeitar o direito das pessoas, porque, querendo ou não, você é um forasteiro, você é de fora. Então, você está entrando naquela terra para fazer uma diferença em Deus, não uma diferença sua.
Então, você precisa estar entrando naquele lugar, levando o amor, levando a palavra e tendo estratégia para lidar com aquela situação. Me lembro, pastor Fábio, de um testemunho de uma irmã brasileira que ela havia acabado de ganhar o seu neném. E ela era casada com um holandês muito rico, né? Eles tinham uma condição financeira muito bacana e no parto dela, ela havia tido um problema sério, né? E nós precisávamos ir até a casa dela fazer uma visita. E quando chegou lá, nos recebeu muito bem, o esposo dela nos recebeu muito bem e quando nós iríamos falar do amor de Deus, ele de uma forma muito áspera bateu no bolso da calça e diz assim: o meu Deus é o meu dinheiro. O meu Deus é o meu dinheiro. E começou a desferir palavras muito contrárias daquilo que nós estávamos falando. Eu disse assim, não, eu preciso sair daqui com uma oportunidade de mostrar a este homem um Deus que ele não conhece. Eu preciso ter essa oportunidade, deixei ele falar tudo que ele tinha para falar e no momento certo eu falei com ele sobre a situação que a filhinha dele estava enfrentando. E ele viu que foi as orações, que foi a intervenção de Deus, porque os médicos haviam desenganado a esposa dele e a criança, a filha dele, de vida. Não tinha solução. Ele acompanhou os pedidos de oração, a intervenção espiritual, e eu disse assim para ele: quando os médicos disseram para o senhor que não havia solução, aonde estava o seu Deus financeiro? Ele calou. Eu disse para ele: o meu Deus que me trouxe aqui é o Deus que pode fazer aquilo que o Deus do Senhor não pode fazer. Olha só. Naquele momento ele regalou os olhos e calou. Abracei ele, não falei mais e logo em seguida passou 3 semanas e eu vi ele na igreja com a esposa dele. Para mim foi um milagre. Veja bem, que fantástico. Foi um milagre. Tão bonito ver esses momentos onde o Espírito Santo coloca palavras no nosso coração, né? E não são palavras filosóficas só para você humilhar uma pessoa que falar alguma coisa contrária ao Evangelho, mas é para você trazer aquela pessoa para Deus, né? Só o Espírito Santo dá essas palavras de sabedoria. Eu acho lindo esses encontros assim com pessoas que não creem. E quando Deus usa pessoas sensíveis e que buscam Ele igual o Senhor, para poder, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, combater aquela crença que tinha na cabeça dele, que era uma crença limitante, o dinheiro, né? Exatamente. Com certeza ele aprendeu aquilo ali, que ele não veio dele. Exatamente. Veio dos antepassados que ensinaram para ele aquilo ali. E aí o cara chega, recebe uma dessa aí. E compreendeu, né? Estava lá na presença de Deus e foi uma obra linda. Por isso que a Bíblia diz assim, quando a gente estiver na frente das autoridades, a gente não preocupar com o que a gente vai falar. Exato. Porque o Espírito Santo vai colocar palavras na nossa boca, né? Eu me lembro de uma professora muito querida que eu tinha, que chama Silvia, esposa do pastor Cássio, que tinha o programa aqui. Hoje eles moram fora do Brasil, mas certa vez um rapaz que era teólogo e ateu tinha começado a conversar comigo num lugar e a gente estava encontrando, que a gente estava vindo nesse mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e eu falei com ela sobre isso. Ela era muito, muito inteligente, muito estudada, sábia. E falei que queria levar um dia comigo determinado pastor, que era teólogo assim, ferrenho. Eu estava começando no seminário. E eu falei com ela, pastora, não tem como eu levar o pastor fulano de tal comigo, assim, porque eu sei que o pastor fulano de tal vai... Assim, na hora que a menina abrir a boca para falar de teologia, ele vai falar coisa, o céu vai descer e tal. Aí ela falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Se fosse para ele ir, Deus tinha colocado ele lá. Uau. É para você falar. Eu nem lembro que eu falei com ele, não falei uma coisa assim igual você, mas foi um menino que depois foi para a igreja também. Veio para a igreja, aceitou Jesus depois de um tempo, não foi assim através especificamente de uma palavra que
que eu falei, mas eu gostei muito da resposta dela, de saber que às vezes assim, Deus vai usar você. Às vezes a gente fica pensando, nossa, o pastor podia estar aqui agora da minha empresa para ele falar isso aqui, para ele repreender um demônio, às vezes é você que Deus quer usar. E Deus usa da forma que Ele quer e da maneira que Ele quer. Às vezes uma pessoa, igual o senhor acabou de compartilhar, que está começando uma trajetória, uma caminhada, né, uma caminhada ministerial, talvez não se sinta tão preparado para falar com alguém, né, para ministrar no coração de alguém. Mas só que, às vezes, uma pessoa tão simples, e com a palavra de Deus e a palavra certa, é possível fazer a obra que realmente Deus quer que seja feita. Talvez uma pessoa tão bem preparada não falaria de uma forma tão aguçada, tão bacana ao coração daquela pessoa, quanto alguém de uma forma tão simples, tão amorosa, então, às vezes até de uma forma corretiva, né? Sem dúvida. Poderia estar ali falando com aquele coração. Até porque, às vezes, quando a gente sabe demais ou acha, e lógico, a gente deve saber mesmo, a gente sempre tem que estar estudando, principalmente o Evangelho, mas às vezes a gente quer falar alguma coisa assim, para ser uma disputa, né? Exato. Assim, não, vou dar uma humilhada nele agora na palavra aqui, eu quero ver o que ele vai falar, né? Exatamente. E às vezes não é assim que Deus trabalha, né? Deus quer levar a palavra do jeito dele. Do jeito dele, para aproximar a pessoa dele, não afastá-la mais, né? Exatamente. Pastor, agora é só, o senhor passou por tantos países assim como Roma, Polônia, Suécia, Amsterdã, aí na Holanda, e tantos lugares, e agora está de volta aqui em Belo Horizonte, está com a sua igreja, aqui no bairro de Copacabana. Copacabana fica aí pro lado do Céu Azul, não é isso? Ali próximo ao Céu Azul, Jardim Leblon, fica ali na região da Pampulha, próximo à Avenida Portugal, na parte de baixo ali. Próximo à Avenida Portugal, então é um lugar de fácil acesso aí para todo mundo. E por que o senhor voltou? Que horas que o senhor viu que encerrou o seu chamado? Foi um outro chamado que o senhor teve? Ou realmente chegou um momento que, o senhor, que Deus falou com o senhor, ou o senhor decidiu assim, olha, o que eu tinha para fazer aqui foi feito? Eu tenho essa lembrança na minha cabeça, assim, de uma forma muito maravilhosa. Eu lembro que uma semana antes de eu estar indo para a Europa, eu tive um sonho com o nome da nossa igreja hoje, né? Da forma que ela é hoje, compartilhei com a minha esposa. A gente conversou e tal naquele momento, mas nada daquele pensamento agravante. Compartilhei com o melhor amigo meu de oração, ele também falou, você está indo e tal para uma missão, vocês estão indo para esse projeto e tal. E fui embora. Ficamos fazendo a obra de Deus normalmente, cumprindo o Evangelho. Lá eu tive um outro sonho, com o mesmo nome da igreja. Eu sonhei que eu estava indo numa igreja pregar, era uma igreja pequena, e quando eu cheguei lá, o telhado estava quebrado, a parede estava com as tintas descascando. Eu virei para a irmã e falei assim, irmã, vamos preparar tudo aqui direitinho, na hora que tiver tudo prontinho, arrumadinho, eu volto e prego. Quando eu voltei para ministrar isso no sonho, já estava lá o nome da nossa igreja, que hoje nós pastoreamos há 13 anos, graças a Deus. E preguei, contei para minha esposa novamente, não criou dentro de nós nenhum suspense. Quando eu estava voltando da Europa, nós estávamos voltando para ficar 15 dias no Brasil e retornar para Essen, na Alemanha, definitivamente. Foi tudo quanto aconteceu. Foi tudo quando aconteceu. Aconteceu uma ruptura, não assim pelo meu desejo, mas hoje eu vejo que pelo próprio desejo de Deus, né? E eu me encontrei ali, com 27 anos de idade na época, na responsabilidade eu, mas a minha esposa, começarmos hoje o ministério a qual nós pastoreamos. Começamos o ministério há 13 anos atrás e começamos nós 4. Eu, a minha esposa, a minha filha, que hoje tem 17 anos de idade, a Stephanie, e também uma irmã que até hoje nos acompanha, está conosco lá na igreja. E assim começou a Igreja Internacional Jerusalém de Deus. Às vezes eu perguntava ao Senhor assim, meu Deus, por que isto? Né?
E eu me via, até mesmo pela idade, você está de uma forma interina na direção de um ministério, uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade era maior do que a qual nós tínhamos. Mas aí seguimos com o ministério, vimos que foi um chamado de Deus, foi o próprio Deus que estava nos chamando para um novo tempo. E hoje eu digo que nós somos os pastores mais realizados que a gente pensava que poderia ser. Cuidamos de um povo assim amável, de um povo que dá prazer de você estar na igreja, de você estar na presença de Deus. Estamos lá, rompendo em fé. Que maravilha, pastor, que maravilha. Deixa o seu convite aí pro pessoal. Então tá aqui, ó, na tela tá o seu Instagram agora, para quem quiser te seguir, okay. Viu? Fala o endereço da sua igreja aí, quem quiser ir lá te conhecer. Nós estamos lá na Rua Brasil, 310, no bairro Copacabana, uma igreja assim apaixonante, uma igreja aconchegante. Se você chegar lá, você vai se sentir muito bem recebido, muito abençoado, uma igreja muito carismática. E também temos muitas células, trabalhamos com retiros de encontro com Deus, onde Deus tem usado essa ferramenta para transformar a vida de muitas pessoas. Que fantástico, maravilha. Amém. Pastor, quero te agradecer do fundo do coração, do senhor contar suas histórias aqui. Isso aí serve como testemunho, não só de curiosidade, não é só um entretenimento. Eu tenho certeza que nós vamos receber mensagens aí de muitas pessoas que perdoaram o pai, voltaram a conviver com o pai depois de ouvir a sua história, quiseram conhecer mais a Deus depois de ouvir a sua história e saber que Deus agiu tanto na sua vida, te tirar de onde te tirou, com tanta dificuldade, sem esperança, e fazer do Senhor um homem experiente que o Senhor é hoje, cheio de história para contar. E tantas vidas abençoadas aí através da sua vida e da sua família. Amém. Que Deus te abençoe. Viu? Obrigado, pastor Fábio, obrigado, Rede Super, por essa linda oportunidade de estar aqui compartilhando, né, do amor de Deus e dessas experiências que o amor nos faz viver também. Que maravilha. Amém. E obrigado a você também que esteve com a gente aqui na Rede Super de televisão. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa e sobre a sua família também. Não sai daí não, porque aqui na Rede Super tem muito mais.